A gente vai para a manchete principal do UOL, é algo muito preocupante, né? O armazenamento de fogos de artifício dentro de casa. Infelizmente, um acidente aconteceu, foi na zona leste da cidade de São Paulo, essa é a nossa reportagem. Uma explosão aconteceu na noite de ontem, nesse endereço. A gente está vendo aí, ó, a imagem, neste momento no qual explode, né? 12 imóveis foram totalmente interditados e 11 de forma parcial. Interditados de forma parcial e 12 totalmente. 21 imóveis nos arredores estão interditados no total. Infelizmente, uma pessoa morreu. Esses endereços estão com danos estruturais, foi o que disse a Defesa Civil. E a casa interditada mais distante do ponto da explosão fica a 150 metros do endereço. O imóvel onde a explosão aconteceu ficou totalmente destruído, fica na rua Francisco Bueno, e o incêndio aconteceu no local logo após a explosão. O homem que morava na casa, identificado como Adir de Oliveira, morreu no local. 10 pessoas ficaram feridas, 4 foram para o hospital receber atendimento. A gente está em contato neste momento com o repórter que está no local, o repórter Matheus Araújo, para trazer mais informações, para saber como é que está a situação por lá. Matheus, bom dia. Como é que está o clima por aí? Os imóveis seguem sendo interditados? Oi, Fabiola, bom dia. Bom dia a todo mundo que está assistindo o canal UOL. Olha, os imóveis continuam interditados. Tem uma movimentação na rua, né? A Defesa Civil começou a limpeza da rua para tirar o resto das explosões que estavam ocupando a rua. Então, os moradores estão pela calçada, alguns sendo atendidos, aguardando um pouco das orientações da Defesa Civil. Eu consegui entrevistar algumas pessoas por aqui. Um morador que mora muito próximo da casa que explodiu, ele contou que estava com a mulher, as netas e uma filha na hora da explosão, e foi um desespero. Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Foi um susto grande. Ninguém ficou ferido na casa dele, mas a casa está parcialmente interditada. E também entrevistei uma funcionária de uma loja de revestimentos, né, de material de construção. Ontem ela estava na loja quando explodiu, e a vitrine de vidro quebrou quase toda. Então agora de manhã eles estavam recolhendo os cacos de vidro, limpando as coisas para poder reabrir a loja. Inclusive eu consegui um vídeo do momento da explosão que a gente até publicou no UOL agora há pouco. É esse vídeo que a gente colocou. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui. Ele mandou aqui, a gente está preparando o vídeo para que a gente possa colocar no ar. Ô, Matheus, você está falando aí, né, esses moradores ao lado, que muitas vezes nem sabiam, né, que esse local continha esses explosivos. E essa é a grande preocupação, né? O alerta da Defesa Civil, o risco do armazenamento de fogos de artifício dessa maneira. A pessoa que morreu era o responsável pelos fogos de artifício, é isso ou não? Olha, essas informações ainda estão sendo apuradas, né? Sendo divulgadas com mais precisão, mas a princípio é isso. Ele era a pessoa responsável pela casa, era ele que armazenava. Um vizinho com quem eu conversei, eu cheguei a perguntar se ele conhecia esse homem, se ele sabia se ele morava aqui fazia tempo, e ele disse que sabiam poucas informações sobre ele. Tem até uma frase desse vizinho que dizia: a gente tinha uma bomba do lado de casa e não sabia, né? E se soubesse, teria denunciado. Então, aparentemente, parece que ele morava também com a mulher. Isso é uma informação também que a gente está esperando a polícia e a Defesa Civil confirmarem. Mas esse homem era o homem que cuidava, era o responsável pela casa, era uma casa alugada. Ah, uma casa alugada. Matheus, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito bacana ter o repórter ao vivo no local, trazendo mais informações pra gente. Qualquer novidade, volte por aqui, mas a reportagem completa na nossa página do UOL. Bom trabalho para você. Obrigada, Fabiola. Um abraço. É isso. Só antes de a gente passar para o próximo assunto, é aquilo que já tá planejado, né? Quando a pessoa vai fazer um armazenamento de fogos de artifício dessa maneira em casa, né, professor Carlos? É um risco, um problema, um perigo para um bairro inteiro.
Fabiola, você cobre a cidade de São Paulo há muito tempo, não é? Quantas vezes você já noticiou matérias, acontecimentos desse tipo? Eu me lembro de algumas. Sim. Né? Infelizmente, isso ocorre de tempos em tempos em São Paulo, e não só em São Paulo, outras grandes metrópoles do Brasil. É muito recente, parece faltar informações, nem os vizinhos sabiam que havia essa estocagem de fogos de artifício no local, mas, enfim, quem fiscaliza isso? De onde vieram esses fogos? Essa pessoa que alojava esse material, recebeu esse material de onde? De quem? Isso precisa ser investigado. Um fato como esse não pode acabar a tragédia pela tragédia. A tragédia tem que ser investigada, tem que se chegar a outros elementos, outros canais, outras pessoas, porque esses fogos não foram sozinhos para essa casa. Não chegaram ali e não surgiram de combustão espontânea. Não é? Então, a gente tem aqui alguma coisa que precisa ser investigada. Qual é a cota parte da prefeitura nessa questão, a sua obrigação de fiscalizar? Qual é também, agora, da Polícia Civil e demais órgãos que vão ter que dar satisfações para a população? Porque, afinal de contas, simplesmente ficar o desastre pelo desastre, a gente não vai evitar que outros desastres do mesmo tipo aconteçam mais à frente, não é? Então, é importante saber de onde vieram esses fogos. É isso. Ó, a gente acabou de receber a imagem. É a imagem do Matheus que ele conseguiu? A imagem que o Matheus conseguiu justamente de um prédio que fica na frente. Esse vídeo mostra esse clarão. Olha isso. Tem som, não? O vídeo ele mostra o clarão e os vidros quebrando na loja, na frente, inclusive, aí da onde aconteceu a explosão. É uma loja de pisos e revestimentos que fica na rua Saturnino de Brito. Então, a gente vê aí o momento que a explosão aconteceu e os vidros imediatamente quebrando da loja, caindo ali no carro. Vamos lá, Josias, rapidamente, que a gente já tem aí o próximo convidado conosco, chegando. Esse episódio está crivado de ilegalidades, né, Fabiola? E o que me chama a atenção é que talvez pudesse ter sido evitado, porque há um morto, infelizmente, nessa explosão. O corpo está carbonizado, ainda não foi identificado, mas a suspeita da polícia é de que seja o dono da casa, que é um personagem chamado Adir Mariano. Esse personagem tem passagens criminais pela polícia, tem registros lá por envolvimento com baloeiros. Ele era adepto da prática de soltar balões com fogos. Isso é considerado crime no país, não é permitido. E o Adir, ele aparece como investigado na delegacia. Então é um personagem conhecido. Ora, se há uma investigação e se o Adir tinha esse histórico, ele não poderia estar morando numa casa com um depósito de fogos dessa magnitude, fazer uma explosão desse tamanho, né? E aí foram interditados ali 21 imóveis em volta, muito provavelmente os donos desses imóveis vão ficar no prejuízo, alguns estão comprometidos, inclusive, tem trincas ali que não permitem até o retorno dos moradores para as suas casas. Vimos agora um imóvel comercial também, teve a fachada ali danificada, os vidros quebraram. Cada um vai ter que, provavelmente, arcar com os seus prejuízos. Quem não tiver seguro, e a maioria não tem, vai ficar no prejuízo, né? Então, realmente, Fabíola, o que mais incomoda nesse episódio é a percepção de que talvez pudesse ter sido evitado se a Polícia Civil de São Paulo tivesse levado a sério as suas próprias descobertas. Se é fato que o personagem estava envolvido com ações que não são legais, envolvendo fogos, balões, então não poderia estar ele impunemente morando numa casa que na prática era um depósito ilegal de fogos de artifício, né?